Uma boa noite a todos. Boa noite. A todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara no Facebook. Ordem do dia da 13ª reunião ordinária da Sessão Legislativa 2024. Abertura da reunião de execução do hino nacional brasileiro e o hino de Tutinga. Filho do Ipiranga, as margens próximas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, agradece. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza pela glória. Entre outras vidas que trazer a pátria amada, os reinos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra, mais da vida, teus risonhos negros campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, o cerques da justiça grava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem quem te adora a própria morte. Terra glória, entre outras vilas, tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Bandeirante, audaz pioneiro, no garimpo em busca do ouro, e plantou neste solo mineiro, e Tutinga, querido tesouro, força viva de paz e labor, de um progresso que hoje se expande, nesta terra de raro esplendor. Itutinga, cachoeira grande, Itutinga, este solo hospitaleiro, hei de amar por toda a eternidade, e orgulho em dizer ao mundo inteiro, ser teu filho é uma felicidade. Santo Antônio milagroso padroeiro, protegei o nosso povo de valor, amparando este recanto brasileiro, onde todos se irmanam no labor.
Teu passado descortina linda história, trajetória feliz e triunfante, de um presente repleto de glória, antevendo um futuro radiante. Itutinga, teu nome imponente, asseguro, não esqueço jamais. És orgulho maior de tua gente, joia altiva de Minas Gerais. Chamada nominal dos vereadores, feita pelo secretário da mesa, vereador Geraldo. Alexandre Heitor de Abreu. Presente. Denilson Paulante Gonçalves Moraes. Presente. Evaldo Ribeiro Neto. Presente. Geraldo José da Silva. Presente. Ícaro Ronan Silva. Presente. Igor Oliveira Fartes. Presente. Jonathan Ribeiro Marques da Silva. Presente. Moab Diabo Nonato da Silva. Presente. Sebastião Vieira Neto. Presente. Leitura da ata da 7ª reunião extraordinária. Boa noite a todos. Boa noite. A ata da 7ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itutinga, da sessão legislativa de 2024. Aos 25 dias do mês de julho de 2024, às 19 horas no plenário, foi realizada a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Itutinga, sob a presidência do vereador Igor Oliveira Fartes, que, abrindo a sessão, determinou ao secretário da mesa, vereador Geraldo José da Silva, que fizesse a chamada nominal dos parlamentares. Respondendo os senhores vereadores: Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Evaldo Ribeiro Neto, Geraldo José da Silva, Igor Oliveira Fartes, Jonathan Ribeiro Marques da Silva, Moab de Ávila Nonato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Ausentes os vereadores Alexandre Heitor de Abreu e Ícaro Ronan Silva. Constaram ainda as presenças do assessor jurídico Rafael Henrique da Silva e do assistente administrativo Vitor Hugo Silva Santos. Constatadas as presenças acima relacionadas, o presidente concedeu a palavra aos vereadores pelo prazo regimental para apresentação de assuntos urgentes e relevantes. Contudo, os vereadores não fizeram uso da palavra nesta reunião. Em continuação, foi discutido, votado e aprovado em segundo turno, por unanimidade, o projeto de lei número 27, de 5 de julho de 2024, que concede gratificação por desempenho no âmbito do Programa Nacional de Saúde Bucal na atenção primária à saúde aos profissionais que compõem as respectivas equipes do município e da outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente reunião extraordinária, determinando ao secretário da mesa que lavrasse a presente ata, que lida e achada conforme será por todos assinada. Indago dos vereadores se alguém deseja fazer retificações na ata. Não. Não. A ata está aprovada. Leitura de indicação, ofício e representação dos vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa recebeu na data de hoje o ofício encaminhado pelo ilustríssimo promotor de justiça, o senhor Aécio Rabelo, no qual eu passo a leitura.
Ilustríssimo senhor Igor Oliveira Fartes, presidente da Câmara de Vereadores de Itutinga. Assunto: arquivamento. Prezado senhor, comunico-lhe que o procedimento administrativo número MPMG 0343-2022 000093, dígito 3, no qual Vossa Senhoria figura como representado, foi arquivado por esta Promotoria de Justiça, conforme promoção de arquivamento anexa. Na oportunidade, certifico-lhe que, conforme o parágrafo 3º do artigo 13 da Resolução PGJ-CGMP, número 3 de 2009, Vossa Senhoria poderá apresentar no prazo de 10 dias razões escritas ou documentos que serão juntados até a data da sessão do Conselho Superior do Ministério Público, na qual será apreciada a promoção de arquivamento. Atenciosamente, Aécio Rabelo, promotor de justiça. Egrégio Conselho Superior, honrados conselheiros, emitente relator. O presente procedimento administrativo foi instaurado com a finalidade de monitorar o cumprimento das cláusulas fixadas no termo de ajustamento de conduta, tendo em vista a regularização no provimento de cargos na Câmara Municipal de Itutinga. Em audiência realizada na sede desta Promotoria de Justiça, foi apresentado ao autuado proposta de celebração de termo de ajustamento de conduta, o qual foi aceito, folhas 7 a 9 e verso. No termo de ajustamento de condutas foram estipuladas as seguintes obrigações. Cláusula 1. O compromissário se obriga a realizar o concurso público de provas ou de provas e títulos para o provimento de todos os cargos vagos de seu quadro de pessoal, além daqueles que vagarem ao longo da vigência do certame. Parágrafo 1º. Consideram-se vagos todos os cargos efetivos previstos em resolução da Câmara e que não se encontram providos. Parágrafo 2º. O concurso público deverá ser realizado no ano de 2022, com a homologação de seu resultado até o dia 9 de fevereiro de 2023. Parágrafo 3º. A nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas para cada cargo, na hipótese de haver necessidade do exercício da função, demonstrada através da contratação temporária de pessoal para funções análogas ou pela tomada de serviços análogos aos cargos, deverá ocorrer após o dia 10 de fevereiro de 2023 até o dia 10 de março de 2023. Parágrafo 4º. A ausência de nomeação dos candidatos nas condições previstas no parágrafo 3º, quando de conhecimento do chefe do Poder Legislativo, configurará ato de improbidade administrativa. Cláusula 2. Excetua-se a regra exposta na cláusula anterior o cargo de assessor jurídico, tendo em vista o reiterado entendimento da Suprema Corte em defini-lo como cargo de confiança, de amplo recrutamento e livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. O compromissário se compromete em incluir na legislação municipal a forma de contratação do cargo de assessor jurídico, qualificação, experiência com o munus público e ausência de parentesco com funcionários lotados no município, conforme determinado na súmula vinculante número 13 do STF, bem como as funções inerentes ao cargo e seu vencimento. Cláusula 3ª. O compromissário se obriga, no prazo de 60 dias, a apresentar projeto de resolução para apreciação da Câmara Municipal de Itutinga que contenha os seguintes aspectos: definição dos conceitos de atividade meio, que permita a sua terceirização, e atividade fim, que não permite a sua terceirização.
Inciso 2. Definição das hipóteses e limites para as contratações temporárias. Cláusula 4ª. O compromissário se obriga a respeitar do regimento interno, não criar embaraços para a discussão e votação do projeto de resolução no âmbito da Câmara, bem como criar condições orçamentárias para a implementação da nova legislação. Em continuidade, a instrução do feito, o concurso público para provimento de cargos da Câmara Municipal de Itutinga foi realizado e homologado conforme a portaria número 101/102 verso, em atendimento à cláusula 1ª. Ato contínuo, empossados 3 servidores no quadro de servidores efetivos, quais sejam contador, auxiliar de serviços gerais e assistente administrativo, conforme termos de posses juntados às folhas 103/109. O projeto de lei sancionado em 23 de novembro de 2023, Lei 1842 de 2023. A lei atende às cláusulas do TAC. Vejamos. A linha A. Define como cargo de provimento em comissão o cargo de assessor jurídico constante no anexo 1, em atendimento à cláusula 2ª. B. Cria os cargos contidos no anexo 1, quais sejam agente de serviço geral, agente de gestão administrativa, agente de função superior e agente de função superior especializado, sendo apenas o último, assessor jurídico, descrito como cargo em comissão. Letra C. Restringe o artigo 5º do capítulo 3 da referida lei à contratação temporária a casos de excepcional interesse público, referente à cláusula 3ª. É o relatório. As obrigações assumidas no termo de compromisso foram devidamente cumpridas pelo compromissário. Desnecessário, portanto, empreender-se ponderações e argumentos mais profundos para concluir-se em torno dos fatos, revelando-se prescindível, face à ausência de justa causa, ajuizar uma possível ação civil pública, tratando-se, assim, de evidente falta de interesse processual, a motivar inequívoca hipótese de arquivamento dos autos. Assim, resultou demonstrado que o TAC atingiu sua finalidade. Apresentam-se, assim, ausentes os pressupostos indispensáveis à propositura da ação civil pública, não estando, pois, configurada a condição inerente ao interesse para a adoção daquela providência, recomenda que se proceda ao arquivamento dos autos. Nestas condições, após notificação do representado na forma legal, formaliza-se a promoção de arquivamento destes autos, que ora são submetidos à apreciação desse egrégio Conselho Superior para homologação com os respeitos e as homenagens desta promotoria. Itumirim, 2 de agosto de 2024, Aécio Rabelo, promotor de justiça. Senhor presidente, esse ofício, tal qual demais ações dessa legislatura de Vossas Excelências, é um marco na história da Câmara, uma vez que o termo de ajustamento de conduta assinado à época pelo presidente Geraldo, nas palavras do Ministério Público, está devidamente arquivado e tratava da questão do concurso público da Câmara, que todos sabem que foi realizado com lisura, com imparcialidade, dentro dos ditames da lei, tanto é que os aprovados foram convocados, aqueles que abriram mão, né, de sua classificação, nós juntamos todos os documentos inerentes às suas desistências, e aqueles que aceitaram a nomeação se encontram em pleno exercício de suas funções. Então,
Feita a leitura, deixo aqui os parabéns aos trabalhos aí dessa vereança de Vossas Excelências, porque para a gente que, principalmente eu aí que ao longo desses anos já respondi diversos ofícios do Ministério Público, receber um parecer de arquivamento é uma sensação de dever cumprido, né? Então, parabéns para vocês aí. E o TAC, senhor presidente, referente ao concurso público, a partir de agora está arquivado. Isso quer dizer que a Câmara está toda regular perante o Ministério Público da Promotoria de Itumirim. Obrigado, doutor. A gente fica feliz, né? Está aí o resultado do trabalho nosso, não é fácil. Essa legislatura pegou anos difíceis, muitas mudanças. A última agora é essa lei de licitação, né, doutor? Sim. Que pegou a gente de surpresa. Mas graças a Deus a gente vem destacando aí e dando o nosso melhor aqui para que fique conforme a lei pede. A gente agradece o trabalho de todos os servidores, a todos os vereadores aí. E é isso aí. Espero que nunca deixe a peteca cair. Agradecer o secretário, o vice-presidente da Câmara também, o Jonathan Geraldo, sempre está aí apoiando nós aí. A audiência da gente, a gente fica agradecido. A antiga mesa também, o Geraldo, o Evaldo. Pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, prazo máximo de 10 minutos por vereadores. Vereador Jonathan Lourenço. Senhor presidente, demais colegas, Laís, Gustavo, Rafael, Vitor e todos que nos acompanham através das redes sociais, uma ótima noite. Senhor presidente, por hoje é só. Vereador Evaldo. Boa noite a todos aí só. Vereador Sebastião Vieira. Boa noite a todos. Vereador Alexandre. Gostaria de desejar boa noite a todos aqui presentes, novos colegas vereadores, pessoal de casa aí que nos assiste pelo Facebook da Câmara. Uma boa noite a todos. Mais é só, senhor presidente. Vereador Ednilson. Presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, e todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, uma boa noite. Boa noite. Presidente, eu volto aqui pedir ao Executivo para ver se pode colocar a iluminação pública naquele calçamento. Pessoas andam me procurando, está muito escuro, perigoso. Então eu peço aí, já não é a primeira vez que eu faço esse pedido, ver se tem a possibilidade de estar colocando a iluminação lá naquele calçamento onde liga o Vale da Ribeira, a Coab ao centro. Também eu estive numa festa há pouco tempo ali no Tampa e Panela, no restaurante aqui, e o mau cheiro por conta daquela fossa lá está insuportável. Então eu vou ver se, eu até lembrei agora, eu vou ver se amanhã eu ligo para a secretária Sani, que é a secretária responsável, para ver o que pode ser feito. Eu estive lá numa festa de criança, então o mau cheiro lá está insuportável. Então temos que ver, né, o que pode ser feito, porque os proprietários fizeram investimento, né? Então muitas vezes esse mau cheiro pode atrapalhar eles terem aí a continuidade de seus trabalhos, que são com muito carinho. Então, por hoje é só. Obrigado, presidente. Vereador Ícaro. Arrumar o microfone aqui, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, todos os servidores aqui da casa. Boa noite aí a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero começar a minha fala aqui parabenizando mais uma vez a equipe de futebol, Itutinga Futebol Clube, pela vitória brilhante aí no domingo. O primeiro jogo que eu pude prestigiar da equipe aí, quero ir em mais jogos. Venceram aí 2-1, venceram o time do Flamengo do Macuco. O time do Flamengo do Macuco é um time histórico aí. Dr. Rafael pode dizer até melhor do que eu. Tem história aí, um time pesado, conseguiram ter uma boa vitória. Foi muito bom acompanhar o jogo. O uniforme novo aí da equipe está chegando. As bolas novas aí para o Roquinho, que deu aquele relato aqui, que a prefeitura não ajuda eles lá com nada.
As bolas novas já foram compradas, já está aqui. Vou entregar aí no decorrer da semana. Eu quero repudiar também a organização do campeonato. A gente viu lá uma cena triste, uma cena de violência, onde tinha idosos, crianças. Uma falha principalmente aí na organização com relação ao que diz banheiros. Eram somente 2 banheiros para uma multidão de gente. O pessoal gosta do campeonato, a área fica movimentada, só que infelizmente a falta de organização com relação a banheiros e a sinalização das vias, onde bloquearam algumas vias, só que não tinha sinalização nenhuma falando que estava bloqueado. Isso aí gerou bastante transtorno. Então fica aí a minha solicitação para que nas próximas rodadas do campeonato que coloquem aí banheiros químicos, aumente a segurança, se for o caso, e sinalize as ruas, porque ninguém adivinha a rua que está bloqueada ou não. Vou falar mais aqui também, mas eu já vou adiantar agora aqui nos 10 minutos, com relação às estradas rurais. É divulgado aqui há mais de 3 anos e meio pela atual administração. Muitas vezes é falado aqui no plenário da Câmara, muitas vezes também a atual administração faz postagens nas redes sociais, sobre a manutenção das estradas rurais. As estradas rurais a gente vem cobrando, já tem mais de 3 anos, e recentemente eu e os demais colegas vereadores aqui, vários acho que receberam também, algumas fotos de um acidente ocasionado pela má conservação das estradas. Então, eu acho que chega, já só tem um restinho de ano aí desse mandato, né? Se Deus quiser, mas eu acho que está na hora de olhar um pouquinho para o povo, parar de fazer propaganda enganosa, porque se você olhar lá na página da prefeitura, está tudo lindo, mas as estradas estão intransitáveis. Uma cidadã, teve um prejuízo de R$ 17.767 por má conservação de estradas. Não tem uma máquina patrolando, não tem conhecimento. Se os senhores vereadores... Na onde? Você sabe me falar? Então, mas infelizmente, acho que tem 4 anos que a estrada não vê, o município não vê um patrulhamento de ponta a ponta igual tinha antes. E ficam fazendo propagandas enganosas. Aqui descendo para a represa, já é o 2º carro que eu presenciei com carta estourado, vazando óleo. Então, o descaso é muito grande. É só no lombo do povo. Agora começam as propagandas bonitinhas. Às vezes, a eleição chegando, pode até começar algumas máquinas a rodar por aí, né? Para ver se cata algum votinho. Mas, nesses 3 anos e meio, mais um pouquinho, só vimos aí descaso, esquecimento e desdeixo com o povo. E propaganda enganosa, né? Que é o mais feio, o fake news, né? Agora tem um nome diferente. Com relação à fossa, o novo vereador, colega aqui, Ednilson, disse, eu também presenciei, fui no mesmo estabelecimento há uns 2 domingos atrás almoçar, e a situação é mais crítica do que imagina. Lá, a gente sabe, tem essa fossa aí há 15 anos atrás. É uma fossa antiga. Só que a atual administração, vereador, não sei se o senhor chegou a dar uma olhadinha lá, a atual administração, antes era feita a sucção da fossa, limpava a fossa diariamente. Hoje não, lá está nítido. O senhor pode olhar, se quiser amanhã a gente pode dar um pulinho lá para me te mostrar o que a atual administração fez, que é nada mais, nada menos do que eles sabem fazer, né? Maquiaram lá. Eles pegaram um cano, como se fosse o ladrão, fizeram um dreno, onde esse cano passa por baixo da via e despeja quase na porta do restaurante. Então, hoje não dá para ver aquela aguinha escorrendo em cima mais, porque a água está canalizada, poluindo e gerando mau cheiro do mesmo jeito, e não limpam a fossa. Lá o que acontece é nada mais, nada menos que isso. E é um descaso. E não foi só lá que aconteceu isso. Em várias outras fossas do município, foi pregado, acho que tem até em plano de governo deles aí, que eu acho que nem 10% do que prometeram cumpriram, acho que tem até em plano de governo deles aí, sobre
sobre regularização aí dessas fossas negras, que iam investir, que iam acabar com essas fossas. Só que até hoje o que eu vi, maquiaram, colocaram um cano, uma bica de cocô, de fezes, a 100 metros da usina da CEMIG, caindo no Rio Grande, está lá para quem quiser ver. No Vale da Ribeira, fizeram outra bica, caindo no Ribeirão Grande, aonde passa lá no seu terreno, Tiãozinho, cuidado com as vacas lá para não tomar água no Ribeirão, muda de bebedor lá. E está tudo assim. O que essa administração sabe fazer é enganar, é maquiar, é tirar foto do lado bom. Agora, a cagada, o serviço sujo, o serviço porco, eles não mostram. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Vereador Moab. Excelentíssimo senhor presidente Igor. Excelentíssimo senhor presidente Igor, uma boa noite. Boa noite também, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, e também a todos que nos acompanham de casa, uma ótima noite. Gostaria de iniciar aqui a minha fala parabenizando o Itutinga Futebol Clube, né, pelo belíssimo jogo, e desejar melhoras, né, ao Paulo Henrique, para que logo, logo volte aí aos campos, né? Que Deus abençoe. E parabéns mais uma vez aí ao Itutinga Futebol Clube. Só pegando aqui um gancho na fala deles, né? Do vereador Ednilson. Inclusive hoje conversando com o policial, o vereador, ele comentou nessa questão da iluminação ali dessa passagem, tanto ali do calçamento, como também ali que vai para o Rosário, né, ligando ao bairro do Rosário, a questão da iluminação, porque muitas pessoas caminham logo bem de manhã e ainda está escuro, né? Então as pessoas estão caminhando ali no escuro e é perigoso. Então, de repente, se colocar a iluminação lá, já traz mais segurança, né, para as pessoas que ali passam, que ali caminham, tanto durante a manhã, ainda no escuro, quanto também no anoitecer. E eu acabei passando por lá, né? Eu saí, dei uma volta, fui até ali próximo dessas fossas que vocês estavam comentando, e realmente hoje, agora à tarde, o cheiro lá estava insuportável, hoje à tarde. Então, quem passou por lá hoje à tarde percebeu que o cheiro estava realmente muito forte ali próximo à imagem de Santo Antônio, né? Outra coisa também que eu gostaria de comentar, mais uma vez, é em relação ao asfalto, né, ali da rua do Bar do Eli, que até hoje não foi feito e tinha uma previsão para as conclusões das obras para julho, né, final de julho. E aí nós já estamos aí no dia 6, né, 6 de agosto, e as obras não terminaram. Então, mais uma vez aí, eu quero pedir agilidade e respeito também com os moradores, né, daquela rua, uma vez que uma grande parte dos moradores que ali estão, todos os dias tem que lavar, né, as calçadas para diminuição da poeira, porque mesmo assim, daquela forma que eles fizeram lá, ainda tem poeira e atrapalham muito as pessoas. Tendo em vista que ali tem pessoas idosas, crianças, então nós pedimos aí agilidade. E não mentiras igual foram lá e falaram que nós queríamos proibir o caminhão da prefeitura de jogar água lá. Nós deixamos bem claro aqui, quando foi falado, se existe uma empresa, se a empresa foi paga, quem tem que jogar é a empresa, não a prefeitura, né? Então, que a prefeitura faça outros serviços para que a empresa que está sendo paga fazer essa parte de jogar água lá todos os dias. Mas, além disso, as obras já deveriam ter sido entregues. Já são aí quase 3 meses, né? Já são quase 3 meses de obras, né? E até agora nada. Então, assim, a gente pede agilidade mesmo e respeito, principalmente com as pessoas que ali moram. Por hoje é só, presidente. Vereador Geraldo. Boa noite, colegas vereadores. Dr. Rafael, Larissa. O
Vitor, demais que estão acompanhando através da rede social. Por hoje é só, presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, novamente. Eu quero começar. Tá indo agora? Beleza. Boa noite a... Boa noite. Alô. Uma boa noite a todos. Primeiramente, estou muito feliz. Estive essa semana onde vai ser o nosso novo parque de exposição. As obras lá estão todas a vapor, né? A gente fica muito feliz. Na minha opinião, um lugar vai ficar muito top, a festa vai ficar muito boa. A gente pede aí para o executivo cada vez mais manter essa tradição e futuramente trazer os torneios para lá também, que tem espaço lá. Mas estou muito feliz, eu acho que quem passa ali na beira da BR está vendo a obra de todo vapor. Se Deus quiser, vai haver uma grande festa, um local onde que é da prefeitura, que não é emprestado, mas sim da prefeitura. Parabenizar o pessoal que está trabalhando lá. Estive lá no sábado até 4, 5 horas, dando sangue lá, para deixar tudo pronto, a gente fica feliz. Quero parabenizar também a Secretaria de Esporte pelo campeonato que está tendo, né? Muito bacana. Itutinga muito tempo não teve. A gente fica triste pela fatalidade, mas essa fatalidade acontece em qualquer lugar. A gente pede aos pais para observar mais os filhos. A gente pede à polícia também um apoio. Segurança, eu acho que eu não estava lá não, mas tinha o vereador John. Tinha segurança, eu acho que fiquei sabendo que tinha segurança. Mas a gente fica triste, que são pessoas boas. Infelizmente, as cabeças dos jovens de hoje, infelizmente, está meio bagunçada. Mas a gente fica muito triste, lamentável. Mas aí eu estou falando do evento aqui. Parabenizar o futebol de Itutinga, o time de Itutinga. Parabéns aí pela vitória. Como foi falado pelo vereador Moab, melhoras para o Paulo Henrique, um atacante aí, ó, forte da nossa cidade. Hein? Infelizmente, na colisão, machucou o pé. E... parabenizar o pessoal da saúde também, está vendo aí a vacinação dos cachorros na cidade, hein? Inclusive passaram lá em casa, a gente fica feliz aí pelo empenho da turma aí. Na questão aí da rua lá, que foi falado pelo vereador Moab, a gente fica triste mesmo, vem se arrastando para mais de 3 meses, triste a situação, eu até cobrei da prefeitura ver se eles oficiam a empresa, porque agora o prazo acabou, e quem é responsável daquela obra é a empresa. A prefeitura é responsável por cobrar, mas a empresa que é responsável. Eu acho que o dono da empresa tinha que pôr a mão na cabeça e ver que tem muitos idosos naquela rua, está sendo prejudicado pelo aquele pó. A gente torce aí que eles agilizem o processo aí. A questão do calçadão, concordo plenamente com os vereadores, eles precisam de iluminação, mas estou muito feliz pelo calçadão ter saído. Antigamente nem tinha calçadão. Peço ao executivo que dê uma olhada nesse pedido aí. Precisa realmente de iluminação lá. Mas eu acho que Itutinga teve um grande ganho com aquele calçadão lá. Hoje o calçadão está lá. Embeleza a entrada da nossa cidade. Vou fazer um ofício nessa semana para pôr um guarda de rei. Eu não sei como é que chama, aquela proteção metálica, que eu acho que está faltando uma proteção metálica ali. Mas muito bacana. A questão da fossa, vou pedir reforçar, conversar com a Sani também, para ver o que posso fazer naquele local lá. Esse problema vem arrastando anos e anos. Eu imagino que seja muito difícil, ou não entendo muito dessas questões, mas ver o que pode fazer para amenizar, porque ali é um local de um comerciante, ganho a pão ali, então a gente pede apoio também. E como eu fui falado, a gente fica muito feliz pelo que o Ministério Público, o doutor leu ali. A gente vê que a gente está em dia aí. Mais uma vez, quero deixar minha satisfação de ter dado o meu melhor e, graças a Deus, com uma resposta dessa, a gente vê que a gente está no caminho certo. Orador não tem. Requerimentos dos vereadores.
Parabenizar a todos os times também do torneio, não só o Itutinga foi vitorioso, mas parabéns, obrigado a todos que vieram participar com a gente aí, que vão vir. E como eu falei, vamos aproveitar esse momento que a gente traz um domingo aí de lazer, para a gente aproveitar sem briga, sem discórdia, só para apreciar mesmo, tomar sua cervejinha, tomar seu tiragosto, mas vamos deixar a briga, as coisas ruins de lado. Vamos aproveitar porque desse jeito fica difícil. A gente, antes de ter, há 2 anos atrás, fui muito cobrado essas questões, quando a gente entrou, a gente foi lá, fez de tudo, e agora está tendo. Então não vamos tentar sujar a imagem com briga, com coisas ruins, não. No próximo eu estarei lá, se Deus quiser, prestigiando, e se Deus quiser, que seja um ponto final nessas atitudes que teve nesse último domingo aqui. Excelentíssimo senhor presidente Igor Oliveira Fertz, Alexandre Heitor de Abreu, Ednilson Paulante Gonçalves Moraes, Icaro Ronan Silva, Moab de Ávila Donato da Silva e Sebastião Vieira Neto. Que seja analisada a possibilidade da Prefeitura Municipal realizar a manutenção na estrada vindo do Jacarandá sentido Cachoeira do Raulino. O pedido justifica-se, pois estamos sendo procurados com frequência por moradores das citadas regiões, apresentando suas reclamações com relação ao péssimo estado de conservação da estrada rural. São pessoas que precisam transitar na estrada para escoar suas produções agrícolas, bem como para seus afazeres cotidianos. Desta feita, tal situação não pode prosperar. Destaca-se que uma usuária da estrada sofreu um acidente na mesma, tendo um prejuízo de R$ 17.767,07, resultado das péssimas condições da estrada. Seguem anexas fotos dos danos e mensagem enviada pela usuária. Certo do empenho do prefeito em relação ao presente requerimento, pedimos e aguardamos o deferimento. Mensagem. Olá, não costumo reclamar, mas estou aqui para expressar minha profunda insatisfação com a atual administração. O descaso de vocês com as estradas rurais é absolutamente inaceitável. Sofri um acidente próximo à Cachoeira do Raulino e agora vou ter que arcar com um prejuízo significativo. Isso é vergonhoso. A única coisa que precisamos de vocês é uma estrada decente, e vocês sequer conseguem oferecer o mínimo aos produtores rurais. Esse descaso é revoltante. Espero que, na hora de pedir votos, vocês enfrentem os mesmos problemas e quebrem todos os seus carros, porque agora vocês aparecem. Segue anexo aqui as fotos anexadas ao pedido do veículo em questão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os vereadores contrários manifestem-se. Presidente, meu voto é sim, né, claro, para a solicitação aí. E quero atentar uma coisa. Dessa moça, não vou citar o nome, não vou expô-la aqui, foi um prejuízo no dia aí de R$ 17.767, como foi citado na leitura do Dr. Rafael. Só que com a atual situação que encontra as estradas, péssimas. Acho que há anos e anos aí não vi as estradas rurais nessa situação que se encontra hoje. O gasto, a deterioração do carro, do dia a dia aí, é muito pior. É um gasto aí que vem corriqueiramente, dia após dia. Então, eu acho que já passou de hora, isso é uma vergonha. A prefeitura tem que tomar uma atitude. Compra mais uma patrol, se uma só não está dando conta, aluga outra, vê o que faz. Mas ficar dessa situação não tem jeito. E até na mensagem da cidadã que enviou para a gente, que teve esse prejuízo, ela foi estava até um pouco nervosa, brava, com razão, só que depois eu fui explicando para ela a quantidade de ofício que a gente já enviou. Não só nós, vereadores aqui de oposição, mas também o senhor da base, eu lembro de ser presidente, já enviou ofício pedindo. Pedir, a gente pede. Infelizmente, a gente que é vereador não pode pegar a máquina lá e fazer o serviço que tem que ser feito pela prefeitura, né? Se pudesse, seria mais fácil, eu tenho certeza que a gente já tinha arrumado.
Mas, infelizmente, o município, o executivo, o prefeito não dá a mínima importância para as estradas rurais. Na hora de postar fotinha na internet, é bonito, vai aparecer. A dele lá tá boa, diz que tem 2 mataburrão lá, chique, você já viu, presidente? Diz que tá bacana. Eu nem pra sabia caramba. que tinha fazendo. Presidente. Mas a do povo, o povo sofrendo. Obrigado. Só um comentário aqui. Eu também recebi essa mensagem. E o bom que a mensagem está aí para todos ouvirem, né? Acho que todos ouviram. Porque às vezes fala que é a oposição que está falando mal, é a oposição que está xingando. E aí, dessa vez, então, todos estão vendo que é uma usuária da estrada, né, que teve seus prejuízos em quase R$18 mil. Um absurdo, uma vergonha. E esse tipo de prejuízo, doutor Rafael, pode ser ajuizado aí para cobrar o dano aí da prefeitura, uma vez que a manutenção é de obrigação da prefeitura? Parece que eu já ouvi falar, senhor vereador, outro dia teve até uma pessoa que me perguntou algo parecido, só que com relação a ruas. Eu não lembro, não me recordo se foi algum vereador aqui que me perguntou. Eu não sei, nesse momento, posso até pesquisar para te trazer essa resposta mais concreta de qual é o entendimento da justiça. Eu sei que quando havia, por exemplo, a Fernão Dias, né, ela é uma rodovia concedida para uma concessionária que cobra o pedágio. Nesse caso, os danos comprovados em decorrência de mau estado de conservação das estradas, eles podem sim ser buscados na justiça. Agora, com relação a estradas rurais, sendo bem sincero, eu não sei qual que é o entendimento do Poder Judiciário. Se for do seu interesse, eu posso pesquisar. Enquanto a reunião aqui vai acontecendo, eu vejo a jurisprudência, pelo menos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sim, e vejo qual é o entendimento do Poder Judiciário. Mas com relação a essas rodovias, igual agora a 265, também ela vai ser alvo de uma concessão. Acho que todo mundo sabendo disso, né? A partir do momento que se cobra o pedágio, o acidente ele provocado em decorrência do mau estado de conservação pode sim ser alvo de uma ação judicial para buscar a reparação dos danos materiais. Sim, eu já ouvi falar uma vez, não sei se é certo também, acho que até na 265 aqui mesmo, sendo federal, acho que pode entrar lá, só que diz que é difícil de ganhar porque cai na precatórias lá. Ganha, só que para receber é difícil. São duas questões. Primeiro que o processo tramita na Justiça Federal, e é um procedimento um pouco mais lento, e a segunda que realmente o governo paga através de precatórios, né? Mas que realmente pode também. Alguns usuários que andou perdendo pneu em aquela época que a rodovia estava muito ruim, eu tomei conhecimento que alguns ajuizaram contra a União. Certo. Se o senhor puder pesquisar, se o presidente autorizar, sim, para a gente passar informação também, principalmente para essa pessoa que ficar no prejuízo de quase R$18 mil sim, complicado. Eu faço uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, enquanto Vossas Excelências vão discutindo os projetos. Muito obrigado. Mais algum vereador vai comentar essa indicação? Não. É aprovado por todos. Entrando em votação em segundo turno, projeto de lei número 28. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 28 já foi feita leitura na íntegra em reuniões passadas. É o projeto que trata da autorização para o Poder Executivo firmar um acordo de cooperação técnica para a cessão de servidor e da outras providências. Relembrando a Vossas Excelências, o projeto no qual o Poder Executivo vai firmar um acordo para ceder um servidor para a Polícia Civil, que, salvo engano, vai trabalhar no departamento de questão de identidade e demais questões correlatas aí do serviço da Polícia Civil. Os vereadores desejam que seja feita a leitura na íntegra novamente?
Senhor presidente, meu voto é sim com o primeiro turno. Se não me engano, em conversa lá no executivo, parece que não tinha nenhum contrato ainda firmado entre a polícia e a prefeitura. Você acha que a servidora já até está lá, né? Aí esse contrato é para firmar isso mesmo, essa parceria. Acho que não tinha esse trem formalizado entre as duas entidades. Então é isso, presidente. Meu voto é sim. Meu voto também é sim. Vereador Sebastião Vieira. Jonathan Evaldo, favorável ao projeto. Meu voto também é sim, senhor presidente. Eu votei sim no primeiro turno, voto sim novamente. Vereador Alexandre, favorável ao projeto. Vereador Ednilson. Manter o meu voto no primeiro turno, sim. Vereador Icron. Também voto favorável. Vereador Moab. Meu voto também é sim. Vereador Geraldo. Meu voto também é sim. Projeto aprovado por todos em segundo turno. Como foi falado pelo vereador Jonathan Lourenço, esse projeto legaliza totalmente a servidora da Polícia Civil, que trabalha em conjunto aí com a Prefeitura. Apresentação, discussão e votação em primeiro turno do projeto número 30. Mensagem do projeto número 30. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta, encaminho a Vossa Excelência para apreciação desta egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e da outras providências. O presente termo tem por objeto a revogação da Lei 870, de 17 de março de 2021, tendo em vista o fim da pandemia do coronavírus. Desse modo, a lei mencionada não atinge mais os objetivos criados. Com estes esclarecimentos, solicitamos a aprovação deste projeto por essa respeitável Casa Legislativa e nos colocamos à disposição para o fornecimento de eventuais informações que se fizerem necessárias. Sem mais para o momento, aproveito da oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Itutinga, 31 de julho de 2024, Rodinelli Antônio do Nascimento, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30, de 31 de julho de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a revogar o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde, retirando o município de Itutinga
da composição originária do referido consórcio. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 1670 de 17 de março de 2021 e demais disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Tutinga, 31 de julho de 2024, Rudinelli Antônio do Nascimento, Prefeito Municipal. Segue anexo à Lei 1670, que tratava do protocolo, parecer das comissões competentes, todas no sentido da constitucionalidade e tramitação do projeto. Projeto entrando para discussão e votação. Vereador Jonathan Lourenço. Senhor presidente, meu voto é sim a esse projeto. Até em conversa com o Zé Ricardo, né, me explicou a situação dessa questão, que foi em 17 de março aqui, né, que foi na época da pandemia e tal, e acabou que não utilizou, mas agora essa parceria aí vai estar querendo cobrar um valor aí da prefeitura, né, até exorbitante, e se não revogar a lei, vai ser cobrado esse valor. Então, meu voto é sim. Vereador Evaldo. Meu voto também é sim. Vereador Sebastião Vieira. Vereador Alexandre. Eu voto também sim, senhor presidente. Vereador Ednilson. Eu voto é sim, presidente. Vereador Ícaro. Eu voto também assim. Vereador Moab. Meu voto é sim. Vereador Geraldo. Meu voto é sim. Projeto de lei número 30, aprovado por todos em primeiro turno. Projeto esse que ia cobrar futuramente aí, a base dos 30 mil, né, para entrar nas compras juntamente para comprar a vacina da Covid-19. Projeto de lei entrando no primeiro turno, número 31. Entrando para votação e discussão. Senhor presidente, concede a palavra um minuto só para eu apresentar alguns esclarecimentos para o vereador? Sim, senhor. Vereador Ícaro, atendendo a sua solicitação, eu dei uma olhada em algumas jurisprudências aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também do Tribunal de Justiça aqui de Roraima. Não entendi. Roraima. São todos no sentido de que a responsabilização pode sim ser, pelos danos materiais, pode ser buscada em face do município. E aí eu me lembrei de uma parte aqui da Lei Orgânica do município de Tutinga, no artigo 183, onde trata na seção 3 da Política Rural, que diz: o município formulará mediante lei a política rural, asseguradas as seguintes medidas. E aí no inciso 3º diz o seguinte: manter as estradas do município em plenas condições de tráfego e de escoamento de produção. Então, pelo princípio da responsabilidade aqui objetiva, o entendimento da jurisprudência é que a pessoa que sofreu esse dano, caso seja de seu interesse, pode sim
ajuizar. É lógico que eu não estou falando que vai ter êxito, porque não serei eu a julgar a causa, né? Não sou juiz de direito, mas que existe uma justa causa para o ajuizamento da ação, no entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até mesmo na questão das perdas de escoamento de produção leiteira devido à má conservação de estrada rural. Uma vez comprovado, por exemplo, que o caminhão leiteiro não conseguiu chegar e houve a perda da produção diária, aquele produtor pode sim ajuizar em face do município. Estradas rurais é de responsabilidade do município, né? Como se diz, da porteira para dentro não é de responsabilidade do município, né? Nós estamos falando das estradas vicinais aí de responsabilidade do município. Eu acho que é o caso que está sendo tratado, né? Não, o caso está sendo tratado na estrada principal. Ah, tá. De responsabilidade do município. Quero agradecer, doutor Rafael, pelo esclarecimento aí, parabenizar também pela busca rápida aí, e deixar claro, se o presidente me permite, a todos os usuários aí, mais específico essa moça, que teve esse enorme prejuízo, quase na casa dos R$18.000, que ajuize, sim, contra o município, porque não deixou, o município, a atual administração, deixou de fazer o seu papel, deixou de fazer a sua obrigação, onde era para fazer a manutenção, não fez. Então, acho que é sacanagem, não é justo aí ela ficar com esse prejuízo tremendo por irresponsabilidade do Executivo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Por nada, vereador. Mensagem número 31 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, temos a honra de encaminhar aos digníssimos vereadores para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que ratifica a primeira alteração no protocolo de intenções / contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião de Lavras, CISLAV, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 03.735.788/1000 ao contrário, hífen 72, com sede física situada à Rua Geraldo Bertolucci, número 239, bairro Monte Líbano, CEP 37.202.597, Lavras, Minas Gerais. O Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião de Lavras foi instituído em 22 de julho de 2007 por 10 municípios da microrregião de Lavras, na qual subscreveram o protocolo de intenções diversos municípios do estado de Minas Gerais, inclusive os municípios de Bom Sucesso, Carrancas, Ijaci, Ingaí, Itumirim, Itutinga, Lavras, Luminárias, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, com o objetivo de atuar como instrumento de consolidação do federalismo cooperativo, viabilizando a mútua cooperação entre seus entes consorciados, mediante gestão associada de serviços públicos. Considerando a necessidade de adequações de ordem funcional e administrativa para melhor funcionamento das atividades do consórcio, os municípios consorciados, todos com leis ratificadoras e autorizativas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária. A primeira alteração ao protocolo de intenções contrato do consórcio CISLAV foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária Conjunta, realizada em 18 de abril de 2024, em conformidade com o princípio da cooperação interfederativa, implícito no artigo 241 da Constituição Federal e nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005, do Decreto Federal número 6.017 de 2007. A Lei número 11.107 de 2005, em seu artigo 12, prevê que toda alteração de estatuto do consórcio público
dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados, razão pela qual o presente projeto de lei deverá ser apreciado por este Poder Legislativo. Portanto, com todos os motivos acima elencados, mostra-se imprescindível a participação do município de Itutinga no SISLAV e a consequente ratificação das alterações de seu contrato de consórcio, a fim de garantir o desenvolvimento estruturante capaz de satisfazer a necessidade da população envolvida por meio de gestão pública eficiente e transparente. Esperamos vossa pronta apreciação e aprovação deste projeto de lei, que necessita ser discutido e votado em regime de urgência na forma regimental. Aproveita a oportunidade para nossos protestos de elevada estima e elevada consideração. Atenciosamente, Rodinelli Antônio Nascimento, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 31, de 2 de agosto de 2024. Ratifica as alterações ao contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião de Lavras. Artigo 1º. Ficam ratificadas, sem reservas, todas as alterações realizadas na primeira alteração contratual do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos municípios da microrregião de Lavras, SISLAV, nos termos dos artigos 5º e 6º da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, e dos artigos 6º e 7º do Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, alterado pela Lei Municipal 280, de 2007. Artigo 2º. O texto consolidado da primeira alteração contratual do contrato de consórcio público consta do anexo 1 e é parte integrante desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Prefeitura Municipal de Itutinga, 2 de agosto de 2024, Rodinelli Antônio do Nascimento. Segue anexo, senhor presidente, a deliberação realizada em janeiro de 2024, que dispôs sobre a instituição e competências da comissão. Eu também pedi ao Vitor que fizesse anexo aqui a primeira alteração que aconteceu lá em 2007, caso seja do intuito de vossas excelências realizar aí um comparativo entre o que foi gerado em 2007 e o que está sendo alterado agora. Consta aqui as assinaturas de todos os municípios da época. Segue também anexos pareceres das comissões pertinentes à matéria, bem como da assessoria jurídica da Casa, pela constitucionalidade e tramitação da lei. Estive em conversa com o contador aqui da Câmara, que manifestou que, com relação a esse projeto, senhor presidente, é inviável neste momento apresentar uma estimativa de impacto orçamentário financeiro, uma vez que, se eu não entendi errado, depois o Zé Ricardo pode até me corrigir se eu entendi errado, uma vez que neste momento não é possível precisar essa questão dos valores dessas alterações que estão sendo feitas, mas ele garantiu que estão todas em conformidade aí com as leis que regem o orçamento público de Itutinga. Algum vereador tem alguma dúvida? Jonathan Lourenço. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Evaldo. Meu voto também é sim. Vereador Sebastião Vieira.
Vereador Alexandre. Eu voto também sim, senhor presidente. Vereador Ednilson. Eu voto assim. Vereador Ícaro. Eu voto também assim. Vereador Moab. Meu voto também assim. Vereador Geraldo. Meu voto é sim. Projeto de lei número 31, aprovado em primeiro turno. Pessoal, uma coisa eu esqueci na hora da minha fala, é desejar uma boa sorte aos os competidores aí do torneio leiteiro. Ontem começou já o processo já. Desejo a todos aí uma boa sorte, que Deus abençoe e que vença o melhor. A gente aguardando aí os resultados aí. Muito bem lembrado aí com o assessor jurídico. Tá aí o pessoal aí na final do campeonato da Anver. Acho que o João pode falar mais aí. Mas quero desejar uma boa sorte para vocês e que vocês tragam o primeiro lugar aí para nossa cidade aí. Senhor presidente, é muito bem lembrado, né? Quero aqui desejar boa sorte para nós, né? Que vão jogar aí a final da Copa Anver contra a equipe da prefeitura lá de Santiago, neste sábado, né? Lá em São João del Rei, contra Santiago. E desejo boa sorte, né, doutor? Pra gente, se Deus quiser, trazer o caneco para Itutinga aí. Então, boa sorte aos nossos amigos, companheiros. E claro que esse eventual título nós vamos julgar também pelo Paulo Henrique também, né? Que infelizmente não vai poder estar com a gente. Mas vamos julgar também, dar o sangue por ele lá também nessa. Com certeza. Nosso amigo Paulo Henrique, aí, que todo já foi falado, teve uma lesão um pouco séria, né? Bastante séria, infelizmente, no domingo, mas certeza que a equipe vai dar o sangue lá também por ele, para a gente conquistar esse título aí para o município do Itutinga, né? Inédito, né? Ô pessoal, e também quero reforçar, falar mais uma vez sobre a fatalidade que aconteceu. A gente reza pelas mães dessas molecadas aí, dessas crianças. Graças a Deus a gente torce que os meninos que foram atingidos estejam bem. As últimas notícias é que estão se recuperando, a gente fica feliz com isso. E peço o pessoal para ter responsabilidade, porque como eu estava conversando até com o Dr. Rafael aí, a gente leva os filhos da gente, leva a família, então a gente leva para fazer um domingo diferente. Então, vamos atentar nessas questões, não vamos fazer de coisas boas coisas ruins, não. Mais uma vez, peço a atenção de todos. O campeonato, festa, seja o que for, vamos deixar a briga de lado, vamos deixar a diferença de lado e vamos festejar, fazer de uma coisa boa. No mais é isso. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Pode falar, vereador Alexandre. Eu queria parabenizar, né? Até esqueci de falar sobre a equipe da Copa Anver, né? Parabenizar, está na final. Parabenizar também a equipe do Itutinga. E desejar melhoras aí pelo nosso grande atleta, né? Paulo Henrique, grande atleta, grande amigo, que quebrou feio a perna, entendeu? Não foi brinquedo, não. Torcer para a melhora deles aí, pela melhora dele, que Deus dá aí saúde aí. No mais é só, senhor presidente. Beleza. Uma boa noite a todos. Anúncio da data da próxima reunião, dia 20 de agosto de 2024. Boa noite, fique com Deus. Deus também.